Me perguntam sobre as chaves da porta do inferno. Em primeiro lugar, nós não podemos confundir a palavra Sheol, ou a palavra Hades, com a palavra lago de fogo de enxofre. Lago de fogo e enxofre, que é Limni Tou Piros. Limni Tou Piros. Vou transliterar aqui. Limni Tou Piros, que seria lago de fogo e enxofre em grego, tá bom? Isso é em grego, tá bom? Mas esse lago de fogo e enxofre, ninguém está lá ainda. Ainda as pessoas vão ser julgadas que irão para o lago de fogo e enxofre. A palavra inferno literalmente não aparece nem no grego nem no hebraico. Essa palavra foi inventada no latim, na Vulgata, e foi passando. E a confusão nas traduções, por isso digo sempre, tenha cuidado com que tradução você tem, com as traduções. Porque aí começaram a fazer uma mistura de Sheol, Hades, que seriam duas palavras diferentes, porém significa a mesma coisa, que estão escritas aqui, Hades, aqui está escrito Hades, e aqui Sheol, Sheol, não é Sheol, é Sheol. Sheol, que seria o mundo dos mortos. É um mundo, posso falar assim, um cosmos sobrenatural, atemporal, que não pode se explicar, mas segundo a crença judaica também, sobre muitas crenças aí místicas, é que os mortos iam para esse submundo para aguardarem, logicamente, a vida eterna, a vida após a morte. E aí, logicamente, se subdividia entre o paraíso para aqueles que, de fato, estavam na fé, viveram com a devoção para um Deus Todo-Poderoso, e os outros aguardavam, logicamente, julgamento. Logicamente, não podemos falar sobre tempo, porque uma dimensão atemporal não se contam segundos, dias, nessa dimensão, a dimensão dos mortos, tá bom? Ou seja, nós precisamos diferenciar essa dimensão, que é o mundo dos mortos, vou colocar aqui, dos mortos, vou colocar até entre aspas, mundo dos mortos, com o lago de fogo e enxofre. Aqui esse lago, vou colocar até em vermelho, esse lago de fogo e enxofre, gente, ninguém está lá, nem Satanás, nem o diabo, nem ninguém, meu irmão, ninguém está lá, nem anjos caídos não estão lá, não estão lá. Por quê? Porque no lago de fogo e enxofre, ainda os que serão julgados, você pode confirmar isso em Apocalipse, tem uma passagem que é Apocalipse 20:10, diz claramente que depois, né, do trono branco haverá juízo, esse juízo final que vai condenar todos aqueles que não receberam a Cristo, né, os que negaram, que se deixaram marcar com a marca da besta, o próprio falso profeta, e aqui diz, no versículo 10 do capítulo 20, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E também, logicamente, há passagens que falam que ali almas serão lançadas no juízo final, após o juízo final. Então a pergunta é, quem está lá no inferno? Ninguém. Essa história que Jesus foi lá no inferno, bateu na porta e o diabo estava lá no trono no inferno dando risada porque tinha matado Jesus, já expliquei várias vezes isso. É a história da carochinha, ainda roubou a chave da mão do diabo. Mentira, essa chave nunca esteve, essa chave existe, mas não é do inferno. Essa chave existe, sempre esteve na mão do Eterno, sempre esteve. Não esqueça que o Deus Criador é o Deus que criou tudo. Tudo, não esqueça o que diz em Colossenses capítulo 1, que tudo está principados, tudo foi criado nele, para ele, o céu, a terra, as dimensões celestiais, principados, potestades, tudo está nele, ele tem o controle de tudo, então essa chave está nele. Logicamente, em Apocalipse, essa passagem de Apocalipse é 20:10, Apocalipse 20:10, e quando fala da chave agora, do quê? Do mundo dos mortos. Essa chave é do Sheol, ou do Hades. Em grego está como Hades, quando diz Kleis tou tanato kai tou Hades. Tá bom? Procura uma versão em grego original, está escrito isso. Kleis tou tanato kai tou Hades. Ele diz que tem a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1, veja em Apocalipse 1:18.
Apocalipse 1:18. Vamos ler aqui Apocalipse 1:18. Diz assim: aquele que vive esteve morto. Ele diz, estive morto, falando dele mesmo, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte do inferno. Aí diz inferno, tá vendo? Eu já ia falar, porque nessa versão tá escrito inferno, mas não, diz da morte e do Hades, da morte e do mundo dos mortos. Ele tem a chave aqui, essa chave aqui, gente, é daqui, do mundo dos mortos. O que significa isso, Natanael? Eu vou precisar de tempo para explicar, mas não tem nada a ver com o lago de fogo. Jesus falou desse lago de fogo, onde os maus serão lançados, sim, isso é no final. Inclusive Satanás, todos aqueles que serão condenados serão lançados nesse lago de fogo e enxofre. Logicamente, lago de fogo e enxofre é uma alegoria também, uma alegoria, são coisas alegóricas, nós não podemos tirar o pé da letra. Uma dimensão que é espiritual, tem o enxofre numa dimensão espiritual, é a maneira como se traduz aquilo que é espiritual numa simbologia, tá bom? Mas essa chave que está na mão de Yeshua HaMashiach, segundo Apocalipse 1:18, é a chave do Sheol, ou do Hades, que é diferente. Está tudo interligado, porém isso aqui como se fosse uma antessala. O Hades está dividido, logicamente, que é o mesmo Sheol, está dividido entre o paraíso, para aqueles que são da fé, e agora para os que o receberam, que partem com o Senhor, e também uma antessala subdividida para aqueles que já estão aguardando o julgamento e já estão condenados, já era, ninguém sai de lá porque não tem purgatório, tá entendendo? Então, essa chave ele tem, porque isso significa que ele tem acesso. Todos os que morrem, só ele sabe quem de fato foi salvo. Quando uma pessoa morre, você diz, não sabemos o que aconteceu. Essa pessoa se suicidou, essa pessoa estava meio duvidando da fé. Só Deus sabe, só o Eterno sabe o que aconteceu com essa pessoa, o que essa pessoa falou com Deus antes, o que essa pessoa fez no tocante à reconciliação. Nós não sabemos. E eu te digo, há muita gente mandando para o inferno gente que não tem nada a ver. Tem um livro escrito, eu sempre falo desse livro, da enfermeira que estava do lado do cantor, de um cantor chamado Cazuza, e muita gente condena Cazuza. Mas essa enfermeira testifica que cuidou, tem um livro, pesquisem na internet, cuidou desse doente terminal, que era o cantor Cazuza, e ele diz que chorou na última hora, e ele confessou a Cristo, ele declarou que ele queria Cristo e chorou, já estava definhando, e ela confessa que ele confessou, declarou que Cristo era o seu Senhor, e ele pediu perdão. E agora, gente, quanta gente que nós condenamos, e só ele sabe, a chave está na mão dele, ele deixa entrar a chave da porta da tua casa, você deixa entrar quem você quiser, quem você analisar, quem você julgar. Então, quem dos mortos, quem vai ser julgado? Ele que tem a chave disso aqui, sabe para quê? Para que a pessoa seja, logicamente, salva, ou seja, condenada ao lago de fogo e enxofre. Que essa aí já é a morte final, morte espiritual, é a condenação eterna, tá bom? Ele que sabe, nós não sabemos aqui. Logicamente, na teoria e na doutrina, sabemos que aqueles que receberam, aqueles que pediram perdão, aqueles que buscaram ao Senhor, nem que será na última hora, como o ladrão da cruz, se arrependeu sim, aí foi para a dimensão do mundo dos mortos, que no caso aí seria ir para o paraíso, ou seria ir para a condenação, no sentido de estar aguardando o julgamento. É difícil de explicar isso porque é uma dimensão atemporal, é uma dimensão que não tem parâmetros humanos físicos, não é um lugar. Gente, isso é algo que difícil de explicar, mas só quem tem fé entende toda essa sobrenaturalidade. Então, não existe a palavra a chave do inferno, literalmente. Existe a chave do Hades, em hebraico, ou se fosse em grego, seria Hades, e Sheol em hebraico. É a chave do mundo dos mortos. Daqui ainda a pessoa vai passar por, vou colocar um troninho aqui, um trono. Por esse trono ele vai passar, chamado de trono branco, como posso desenhar. E nesse trono aqui vai haver julgamento, ou para a perdição, ou você vai para a glória. E aí você, logicamente, terá que
ter certeza de que você foi salvo ou você que não recebeu será condenado. É uma grande realidade, tá bom? Há muito o que falar sobre essa dimensão escatológica. Temos uma matéria muito preciosa sobre escatologia que você precisa estudar e estar conosco. universidadedoreino.com. Lá e tem muitas apostilas, matérias onde eu estou tratando esse assunto que confunde muito a cabeça de muitas pessoas, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, um beijo no seu coração.